Você sabia que pode dobrar o seu patrimônio financeiro? Você pode conquistar sua independência financeira muito mais rápido do que você imagina? Pois é, nesse vídeo aqui eu vou te ensinar a tese que eu aprendi nos últimos anos e que eu apliquei para minha vida. E eu te garanto que deu certo e eu conquistei a minha independência financeira muito mais rápido do que eu imaginei. Eu consegui dobrar o meu patrimônio em um curto espaço de tempo, né? Utilizando o quê? Os juros compostos ao meu favor, investindo da forma correta, tá? Então, mesmo começando com pouco dinheiro, você sim vai conseguir multiplicar o seu patrimônio muito mais rápido, utilizando essa tese que eu vou te ensinar aqui. Mas antes de mais nada, já aproveita, se inscreva aqui no canal Mestre da Riqueza para que eu possa sempre te mandar notificações de vídeos, de ações, fundos imobiliários, como investir no mercado financeiro, tudo gratuito. Olha, eu confesso que eu já fui um descabeçudo, digamos assim, nem existe essa palavra, né? E com a minha realidade financeira. Eu comecei a trabalhar no mercado financeiro em 2006, né? Eu era estagiário, já ganhava um salário bacaninha ali, pagava minha faculdade, né? Não sobrava muito, mas ali em 2008, 2009, confesso a vocês, já estava me formando ali em 2009, né? E comecei em 2010 e já comecei a ganhar um dinheiro, né? Muito mais interessante do que quando eu era estagiário. Porém, eu não tive cabeça para que eu pudesse o quê? Gastar menos do que eu ganhava. Então eu me iludi com festas, comecei a antecipar sonhos, roupas caras, né? Enfim, quando o dinheiro vem na mão, se não tiver cabeça, a gente explode tudo. Então eu comecei a gastar muito mais do que eu ganhava. Eu comecei a entrar em dívida, pagando juros para banco, tá? Não dormia direito. Tem muitas pessoas que assistem o canal que talvez estão na mesma situação. Mas o que eu tenho a dizer a vocês existe solução para isso, né? É você começar a se organizar, é você renegociar suas dívidas com o banco, renegociar suas dívidas com credores, tá? E realmente viver um degrau abaixo. É importante que a gente faça isso para que essa tese dê certo. A gente precisa o quê? Ganhar mais do que a gente gasta, isso é óbvio, tá? Para todo mês a gente guarde um pouquinho de dinheiro e a gente consiga investir da forma correta para que a gente consiga, através do nosso dinheiro, conseguir multiplicar o nosso patrimônio e lá na frente viver através dos dividendos, né? Todo mês caindo dinheirinho para você sem você fazer nada. A famosa renda passiva, ou seja, você vai obter dinheiro sem ter que trabalhar. Então, na época, eu comecei a investir em ações no Brasil, comecei também com renda fixa, né? Isso nós estamos falando ali em 2013, 2014, quando eu resolvi reajustar meu estilo de vida. Tá, ali em 2018 eu comecei também a investir nos Estados Unidos e por volta de 2020 eu comecei a investir em Bitcoin também, tá? Então eu montei uma estratégia toda diversificada para que pudesse me render frutos, me render dividendos todos os meses, né, que me ajudassem ao quê? A crescer o meu patrimônio e aí, no momento certo, eu utilizasse esses dividendos para manter o meu estilo de vida e cada vez mais que meu patrimônio fosse subindo, eu ia aumentando os meus luxos, ia viajando mais para fora do Brasil, ia começar a viajar não só de econômica, mas também de executiva, ia melhorar o meu carro, ia melhorar o meu padrão de vida como um todo. Você já ouviu falar em juros compostos e o famoso efeito bola de neve? Pois é, os juros compostos são importantíssimos e eu vou te explicar como funciona, tá? Porque aí mora o segredo do negócio. Mas eu vou te explicar também o que é esse efeito bola de neve que muitas pessoas falam e às vezes você não entende. Imagina que você joga uma bolinha de neve sobre a montanha e ela vai aumentando, porque ela vai pegando mais gelo ali, ela vai aumentando, desde que ela se torna uma bola gigantesca. É a mesma coisa que a gente faz aí com o nosso dinheiro ao investir em juros compostos. No começo, parece uma bolinha pequena, você coloca lá R$200, vai vir R$2, R$3 de juros, mas daqui a pouco, esse dinheiro vai aumentando, né? Aí você chega, por exemplo, em R$100 mil, já começa a te trazer R$10 mil aí de juros. Então, é o famoso efeito bola de neve, isso aí. Eu vou te explicar agora a diferença, e é muito importante que você entenda isso, entre a diferença de juros simples e juros compostos, tá? Bons investimentos vão te pagar uma rentabilidade diária e com juros compostos. Eu vou te ensinar aqui o que é e a diferença entre eles, tá? Ó, vamos mostrar aqui uma tabela muito simples. Então imagine você que nós vamos começar com um investimento inicial de R$2 mil e com juros de 10% ao mês, para a gente deixar aqui fácil as nossas contas, tá? Então olha, no mês zero, investimento inicial, R$2 mil nos juros simples, R$2 mil nos juros compostos. Já no primeiro mês, aplicando os 10%, no juros simples a gente vai ter R$2.200, 10% de 2.200, tá? E aqui nos juros compostos também, R$2.200. Mas a partir de agora a coisa muda, tá? Os juros compostos, eles vão começar a atuar também sobre o valor principal, os 2.000, e também sobre os juros, 2.200. Olha como fica a diferença. No segundo mês nós teremos então 2.400. Por quê?
No juros simples ele vai subir de 200 em 200, tá? Agora nos juros compostos, observe a diferença. Nós temos aqui 2.200, só que os juros agora vai atuar sobre os 2.000, então nós vamos ter 200, só que também vai atuar sobre os 200 dos juros. Então nós vamos ter 2.420, ou seja, 200 sobre os 2.000 e 20 sobre os 200 de juros do período anterior. E aí, olhando isso para frente, olha como o efeito bola de neve funciona, né? Então, o juros simples, olha lá, você vai ter 2.000, 2.200, 2.400, 2.600, 2.800, 3.000, vai subir de 200 em 200 o tempo todo. Já nos juros compostos com o efeito bola de neve, ele vai subir muito mais rápido, olha lá, 2.000, 2.200, 2.420, 2.662, 2.928. Então, lembra da bola de neve? Ela vai começando aos pouquinhos, mas depois ela vira um montante. Olha aqui no final do período, nós tivemos aqui em 12 meses R$ 4.400, né, com juros simples. Já nos juros compostos, 6.276. Agora imagina isso ao longo de 10 anos. A diferença é enorme. E aqui mora o grande segredo para você conseguir multiplicar o seu patrimônio muito mais rápido, tá? Vamos trazer aqui uma calculadora de juros compostos para que isso fique ainda mais claro para você. Então eu coloquei aqui um valor de R$1.000, tá? Um valor mensal que todo mês você vai se dedicar a juntar R$1.000, tá? Com uma taxa de juros no Brasil, que é bem factível com uma carteira diversificada, de 12%. E eu ainda vou te montar aqui uma carteira diversificada, como eu venho fazendo, tá? Na minha estratégia pessoal. Bom, após um ano você teria aqui um valor total investido de R$13.000, tá? Com juros de 12% e colocando ali os R$1.000 mensais. Bom, mas só em juros você tem R$766. Então no total você tem 13.766 com os juros compostos. Só que vamos aumentar isso para uma larga escala. Olha lá, R$1.000 com valor mensal de 1.000 também, taxa de juros em 12% ao ano, só que um período agora de 10 anos. Olha a diferença que dá. O total investido, R$121.000. Só que olha o valor em juros agora, R$104.000. Então você teria 225 mil. Praticamente você dobrou o seu patrimônio, você conseguiu duplicar o seu patrimônio só com a questão de juros compostos aqui atuando para você no dia a dia. E agora vamos mais longe ainda, olha lá, R$1.000 valor inicial, o valor mensal de R$1.000 todo mês investido, 12% de juros por um período de 30 anos. O valor total investido, 361 mil. Imagina se você pegasse esse dinheiro e colocasse embaixo do colchão sem os juros compostos atuar para você, né? Não daria nada de rentabilidade, aliás, você ia perder para a inflação, tá? Porque hoje R$1 não é o mesmo R$1 daqui a um ano. A gente perde com a inflação todos os meses, todos os dias, a inflação vai corroendo o nosso poder de compra, tá? Então olha aqui, ó, você teria só em juros 2.720.000, você teria 3.081.000. Então imagina como você dobrou com o efeito bola de neve o seu patrimônio. Então é muito importante você entender a força dos juros compostos e de você investir com qualidade o seu dinheiro, tá? Não estou falando para você fazer loucura, não. Inclusive aqui nós vamos mostrar a partir de agora como eu tenho feito a minha estratégia nos últimos anos, tá? Mas já aproveito também para pedir para você curtir aqui o nosso vídeo, tá certo? Ajuda muito a gente a manter esse canal aqui também no YouTube. É importante também você entender o quê? Que para essa estratégia funcionar, você precisa montar uma carteira diversificada e inteligente, tá? Por exemplo, se você resolve concentrar todo o seu dinheiro em renda fixa, não é todo ano que o Brasil vai estar pagando juros de 15% ao ano como está a taxa Selic hoje. O Brasil é cíclico, tá? Então você pode trabalhar com uma média aí, vamos colocar de 10% ao ano. Pode ter alguns períodos que a taxa de juros no Brasil vai ficar em 8, 7, tá? Então, para você obter aí uma rentabilidade maior, você vai precisar sim tomar que seja um pouco de risco. E aí nós estamos falando da renda variável, tá? Mas dentro da renda variável, você também consegue obter mais segurança. Como assim, André? Você pode investir, por exemplo, em ações como bancos, que são muito vencedoras e são serviços perenes, como empresas de saneamento básico, como empresas de seguros, como empresa de elétrica, que são serviços que todo ser humano precisa, tá? No dia a dia a gente precisa de luz, a gente precisa de água, a gente precisa de seguro, a gente precisa de banco, tá? Então são empresas com uma receita muito mais previsível e são mais defensivas na bolsa de valores. Elas podem crescer devagarzinho, igual o efeito bola de neve, mas no longo prazo elas vão te apresentar bons resultados de pagar bons dividendos. Então, se você é mais conservador, você pode o quê? Ter um percentual maior em renda fixa, claro, tá? Mas você também não precisa deixar de investir em ações, mas ações mais seguras para que você não tenha uma carteira muito exposta em grandes riscos, tá? Mas com certeza, você diversificando sua carteira, você vai ter possibilidade de ganhos maiores e até maior proteção. Por quê? Ao você diversificar sua carteira, você tem uma diversificação
com proteção, né? Imagine que você coloque aí todo o seu dinheiro em ações e aí o mercado vem para baixo. Você pode ficar nervoso, estressado, não vai dormir bem. Então, para uma proteção até de saúde mental, uma boa diversificação de carteira funciona muito, tá? Eu, com o meu perfil, e eu não estou falando para você seguir o meu perfil, tá? Eu atuo da seguinte forma hoje. Eu tenho 30% em fundos imobiliários, eu tenho 30% do meu patrimônio nos Estados Unidos em ações, REITs e ETFs, eu tenho 25% em renda fixa, 10% em ações aqui no Brasil e 5% em outros ativos como ouro e Bitcoin, criptomoedas, tá? Bom, como eu imagino que funcione a minha estratégia no dia a dia, tá? Então assim, crescimento mais acelerado. Eu tenho ações no Brasil que me pagam dividendos e também tem aí um bom crescimento da minha carteira. Então eu atuo com crescimento mais acelerado e bom recebimento de dividendos. Vamos falar assim, uma carteira como a minha hoje está me pagando em torno de 5% ao ano em dividendos, isento de imposto de renda e um crescimento também aí bem interessante, porém com proteção, porque boa parte da minha carteira está em ações perenes e ações sólidas, como a gente falou aqui, de elétricas, seguradoras, empresas de saneamento, bancos, e também nós temos aqui um crescimento mais acelerado na minha carteira nos Estados Unidos, tá? Porque as ações nos Estados Unidos, elas costumam crescer bastante, elas entregam segurança porque é um mercado mais sólido, porém elas não pagam muito dividendos. Lá nos Estados Unidos, as empresas elas têm 30% aí dos seus dividendos taxados, né, na fonte via imposto de renda. Então lá nos Estados Unidos eu não penso muito em dividendo, eu penso em proteção patrimonial, né, estar atrelado a uma moeda forte como o dólar e também com crescimento de patrimônio mais sólido. Bom, já quanto a um crescimento moderado com foco em renda, eu atuo com os fundos imobiliários, tá? Então, fundos imobiliários, meu pensamento é total renda, tá? Me pagar bons dividendos aí todos os meses isento de imposto de renda. E aí nós estamos falando aí em torno de 11% a 12% ao ano de pagamento limpinho de imposto de renda, tá? Claro, tem um crescimento moderado, porque principalmente os fundos imobiliários de tijolo, que investem em galpões, shoppings, escritórios, eles têm crescimento, principalmente se você comprar na época certa, que é a época de baixa, tá? Quando os juros estão em alta, a renda variável apanha bastante, ali é um bom momento para a gente comprar fundos imobiliários baratos. Mas meu maior foco em fundo imobiliário não é muito crescimento, é renda, tá? Bom, e um crescimento moderado com foco em segurança, aí eu vou atuar em renda fixa, tá? É aquele percentual da minha carteira que vai ter ali um feijão com arroz, né? Vai ter um crescimento, mas nada muito absurdo, porém com segurança. E eu tenho também um crescimento super acelerado, super turbinado, que aí nós vamos falar de cripto, principalmente Bitcoin. Eu não atuo muito com altcoins, tá? Eu não sou um investidor que fico ali procurando altcoins, ou seja, outras moedas além do Bitcoin. A maior parte dos meus investimentos em cripto hoje estão em Bitcoin, porque eu considero sim que é a moeda mais segura e a moeda mais provada que nós temos hoje aqui no mercado de investimentos, né? A gente sabe que só podem existir 21 milhões de moedas, então é uma moeda escassa, é uma moeda que vem se provando com altíssima tecnologia e que eu gosto bastante. Agora é importante também a gente ter uma visão de longo prazo, tá? Porque muitos investidores começam a investir em ações, aí vê que a ação tá andando de lado 2, 3 anos, mesmo sendo uma ótima ação, e logo desistem, né? Falam, isso aqui não tem futuro, isso aqui só anda de lado, vou botar meu dinheiro na renda fixa que pelo menos sobe. E aí fazem mau negócio, acabam ficando com dor de corno. É aquela dor que você fala, meu Deus, fiz uma cagada, né? Por exemplo, ações da Nvidia nos Estados Unidos, que é uma empresa que atua muito ligada à inteligência artificial, ela produz microchips muito utilizados pela tecnologia hoje em dia, né? Olha o que aconteceu com a Nvidia. Ela praticamente andou de lado ali entre o ano de 2016, 2017, 2018, 2019. E em 2020 teve uma leve alta, mas a partir do ano de 2022 a empresa disparou e deixou muita gente rica. Olha lá, se você tivesse investido $1.000 nos últimos 10 anos, hoje você teria $331 mil. Então o jogo aqui também é ter paciência, é você estar sócio de uma boa empresa, uma empresa que tem capacidade, que tem futuro, mas ter paciência para ela trabalhar e te trazer lucros num futuro próximo, tá? A Nvidia é uma empresa claríssima de crescimento, é uma empresa de tecnologia. Nós temos também um outro exemplo no Brasil, que é a antiga PetroRio April, né? Olha como ela andou de lado aqui ó, em 2016, 17, 18, 19, mas era uma empresa de muito potencial no Brasil. Ela faz a extração de petróleo e a comercialização de petróleo e gás natural, né? Ela vinha investindo em novos campos que iam dar frutos. Quem teve essa visão, olha o que aconteceu também.
ganhou muito dinheiro. Se você tivesse investido R$1.000 nos últimos 10 anos, você teria hoje R$102.000. Então, realmente, foi aí um grande ganho, mas você tem que ter uma visão de longo prazo. Agora, claro, se você quer investir numa ação mais perene, uma ação mais sólida, de crescimento igual o efeito bola de neve, que vem mais devagar, mas no longo prazo vai te entregar um bom resultado, temos aqui o exemplo das ações do Itaú. Olha como ela cresce aqui, ó, constantemente, com um processo mais lento. Se você tivesse investido R$1.000 nos últimos 10 anos, você teria hoje R$7.700, segundo o site Investidor 10. E aí nós temos também a opção de um crescimento super turbinado, super acelerado. E aí nós vamos falar do Bitcoin, que realmente é uma moeda que trouxe aí um grande potencial, né, de valorização para os investidores. Porém, o Bitcoin, ele tem o quê? Nós temos que lembrar que o Bitcoin é uma moeda digital, é uma moeda muito volátil, ela pode subir 20% num dia, pode cair 20% no outro dia. Então a gente tem que entender que colocar todo o dinheiro em Bitcoin é uma loucura. Eu coloco, por exemplo, até 5% do meu patrimônio, né, esperando um crescimento turbinado. Até hoje eu me dei muito bem. O dia de amanhã, Deus pertence. Eu acredito que é uma moeda que tem um grande futuro, tá? Eu gosto muito realmente do Bitcoin, mas eu não passo de 5% do meu patrimônio devido a todos os riscos que eu estou pontuando aqui para você, tá? Então não adianta você colocar todo o seu dinheiro em Bitcoin e amanhã vir me cobrar. Eu estou deixando claro aqui na mesa para você que é uma moeda que tem riscos, tá? Olha como ela é volátil, ó. Aqui pelo ano de 2020, 2021, ela subiu muito, depois ela caiu muito, ela subiu muito, caiu muito aqui em 2023 e agora ela vem subindo bastante com a alta aceitação do mundo via Bitcoin. Quanto mais pessoas quiserem comprar a moeda, a gente sabe que ela vai se valorizar mais e mais, tá? E se você é um investidor que aceita esse tipo de risco, né, que vai dormir em paz, tendo um percentualzinho ali, você pode começar a investir hoje com R$10 em Bitcoin, tá? E eu vou falar do parceiro do nosso canal aqui nesse vídeo, que é a Coinbase, tá? Uma das maiores corretoras do mundo, uma das maiores exchanges do mundo de criptomoedas. O próprio governo dos Estados Unidos também vem investindo em Bitcoin, né? Vem investindo em outras moedas como uma reserva de emergência para os Estados Unidos, porque vem grande potencial e tem utilizado a própria Coinbase, tá? O que é legal? Claro, a Coinbase tem lá suas taxas, porém a empresa, ela fornece uma altíssima segurança. Além do que, a Coinbase, ela tem ações negociadas na Bolsa dos Estados Unidos. Você pode ser sócio da Coinbase se você quiser, tá? Mas o que eu quero dizer com isso? Uma empresa, para ter capital aberto, para ter ações negociadas na Bolsa de Valores dos Estados Unidos, ela tem que ter muitas certificações, muita segurança, tá? E a gente sabe que uma exchange hoje ela pode sofrer um ataque hacker, se ela quebrar você perde todas as suas moedas, então estar atrelado a uma boa exchange, mesmo que tenha assim as suas taxas, vale a pena pela segurança, tá? O processo ideal é você guardar tudo na sua wallet, tá? Que é a sua carteira digital, mas aí você tem que ter as palavras-chave, você não pode perder, porque se perder as palavras-chave, você perde todo o seu dinheiro, tá? Então muitas pessoas preferem guardar em exchanges, tá ok, tudo bem, não é o processo mais seguro, o mais seguro é o wallet contigo, mas se você tem medo de perder as palavras-chave, esteja em exchanges com muita segurança, tá? E aí eu vou até te falar que você pode ter até mais de uma exchange se você quiser para diversificar. Se você já está atuando com uma exchange aí, quem sabe abrir conta agora na Coinbase também para você diversificar, faça sentido para você. Inclusive eles estão com uma promoção muito legal. Se você comprar R$10 em qualquer cripto pelo meu link que eu vou deixar aqui embaixo, tá? No primeiro comentário fixado e na descrição do vídeo, você vai ganhar mais R$20 aí sem você fazer nada, tá? De Bitcoin. Tá bom? Agora, espere até 48 horas, tá? Para cair esse valor na sua conta, tá bom? Não cai imediato, demora até 48 horas. Bom, e tem que ser pelo meu link, tá aqui na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado também, tá bom? Bom, esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado, um grande abraço e até o próximo vídeo.